Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Essa semana eu estava enquanto me preparava para o culto de hoje, eu estava notando que esta é a mensagem número 90 nessa série. 90 cultos, 90 domingos, dá quase 2 anos. Tem 52 domingos por ano. São 90 mensagens. Nós começamos em Gênesis capítulo 1 e aqui estamos no livro de Jeremias. Estamos terminando os profetas maiores. Logo entramos nos profetas menores e depois no Novo Testamento. O Velho Testamento é a faculdade, o Novo Testamento é a pós-graduação. E é no Novo Testamento que os maiores tesouros da Bíblia estão. As maiores riquezas estão no Novo Testamento. E vai ser bom chegar lá. Mas o Velho Testamento também é muito rico, como já temos visto e vamos continuar vendo hoje. Hoje vamos falar sobre Jeremias. Jeremias às vezes é chamado do profeta pranteador ou do profeta chorão. Diversas vezes encontramos Jeremias chorando. Ele foi o último profeta que Deus usou para avisar a Judá do julgamento iminente. O julgamento de Deus estava chegando e Jeremias avisou o povo sobre isso. Porém, o pecado fez o ouvido do povo surdo à voz de Deus. Assim, Judá caiu e Jeremias chorou. Jeremias pregou, o povo não ouviu, por isso veio o julgamento de Deus. A cidade caiu, o povo foi levado ao cativeiro e Jeremias chorou. Chorou de tristeza. Ele é o profeta pranteador. Jeremias nos faz lembrar que o juízo de Deus é real. O juízo de Deus é real. Por vezes nós nos acostumamos tanto com a graça que esquecemos que a justiça de Deus também é real, também é verdadeira. E a justiça de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai cobrar do pecador pelo seu pecado. E é por isso que é importante recebermos a graça de Deus hoje, aqui e agora. Não espere para amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, não a nós. E não esqueça que o juízo de Deus é real. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter que dar conta a Deus pela vida que vivemos, pelas nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas palavras. O livro de Jeremias nos lembra disso. Muito bem, então vamos olhar hoje o capítulo 1 de Jeremias. E algumas semanas atrás nós olhamos para esse capítulo no estudo bíblico e lemos o capítulo inteiro e falamos um pouquinho sobre ele. Hoje nós estamos entrando no livro oficialmente. E eu quero ressaltar algumas coisas importantes e interessantes nesse capítulo. No capítulo 1, versículos 1 a 3, a Bíblia nos fala sobre os tempos em que Jeremias viveu e ministrou. Jeremias capítulo 1, versículos 2 Jeremias capítulo 1, versículos de 1 a 3, dizem para nós que Jeremias ministrou a partir do 13º ano do rei Josias e até a queda de Jerusalém. O 13º ano do rei Josias foi o ano 626 a.C. A queda de Jerusalém ocorreu no ano 586 a.C. Daí concluímos que Jeremias ministrou por 40 anos. Por 40 anos. E durante o reinado de 5 diferentes reis. Ele começa no meado do rei Josias e ministra durante o reinado de Joacás, Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias. Temos aí algumas referências bíblicas quanto ao reinado, o resumo do reinado de cada um desses reis está nessas passagens que estão no telão. Eu não vou tirar tempo para ler essas passagens, mas resumimos o reinado desses reis da seguinte maneira. Josias foi um bom rei, pois temeu a Deus. Joacás foi um mau rei, pois não temeu a Deus. Jeoiaquim, mau rei. Joaquim, mau rei. Zedequias, mau rei.
O denominador comum desses reinados é que foram maus reinados, reinados em que os regentes da nação não temiam a Deus, não obedeciam a Deus, não ouviam a palavra de Deus. Note que 4 dos 5 reis durante o ministério de Jeremias foram não somente maus, mas eles foram péssimos reis. Rapidamente, Josias foi aquele rei que, o pai dele, o nome dele era Amon. Amon foi um péssimo rei, não temeu a Deus, revoltou contra Deus, praticamente fechou o templo. Josias se tornou rei quando ele ainda era criança, o pai dele morreu e ele então se tornou rei. E Josias, a Bíblia diz que o sacerdote estava limpando o templo. E enquanto estavam limpando o templo, que ficou abandonado por muito tempo, eles encontraram uma Bíblia, encontraram a lei de Deus. E a lei de Deus estava igual a Bíblia de alguns crentes, encostada num cantinho cheio de poeira. E quando o profeta estava limpando o santuário, tirando aquelas teias de aranha e poeira, ele encontrou essa Bíblia e abriu e ele começou a ler. E ele ficou boquiaberto com a palavra de Deus ali, ele se sentiu desafiado pela palavra de Deus e ele sentiu principalmente temor, porque tudo que Deus dizia para o povo não fazer, eles estavam fazendo. E ele entendeu que o juízo de Deus, o castigo de Deus viria sobre a nação. E ele correu para o palácio do rei e trouxe a Bíblia e deu para o palácio do rei. E Josias falou, então leia aí para mim. E aí a Bíblia diz que a Bíblia foi lida para o rei. E o rei ficou tão impressionado com a Bíblia que ele rasgou a sua roupa. E pediu perdão a Deus e clamou a Deus pedindo misericórdia pelo povo. E a Bíblia diz que isso começou um grande avivamento em Israel, um período de arrependimento. E Josias liderou o povo de volta para Deus, ele mandou limpar o santuário, e ele reiniciou o culto a Deus, o serviço a Deus, ele destruiu os lugares os altares onde deuses pagãos eram cultuados. E ele reintroduziu Jeová ao povo de Israel. Mas ele morreu uma morte prematura. Ele foi para uma guerra que, na minha opinião, ele não devia ter ido para essa guerra. A Bíblia não entra em muitos detalhes, mas ele foi para a guerra contra o rei do Egito. O Egito fica ao sul de Judá. E o Egito estava tentando se impor para se defender da Babilônia, que fica ao sul de Judá. Então era uma competição entre Babilônia e Egito. E Israel estava no meio. E quando o rei do Egito tentou se impor e expandir as fronteiras do seu império em defesa contra a Babilônia, o rei de Judá decidiu se opor ao rei do Egito e foi a uma guerra contra o rei do Egito e perdeu essa guerra terrivelmente, tanto que ele morreu no campo de batalha. E por isso seu filho Joacás assumiu o reino. E Joacás era uma criança, eu não me lembro agora a idade dele, mas eu acho que ele tinha 13 anos ou algo assim, ou 18 anos. Ele era bem novo quando ele assumiu o trono. E ele fez o oposto de Josias, o seu pai. O seu pai tinha se voltado para Deus, buscado a Deus, reintroduzido Jeová ao povo de Israel, mas Joacás voltou aos caminhos do seu avô e falou, não, vamos servir aos deuses pagãos. E ele era um homem muito carnal. E ele então se voltou contra Deus, e aí começou uma decadência terrível que culminou com a destruição do templo, a destruição da cidade, e a Babilônia levou todo mundo para o cativeiro, levou todo mundo para a Babilônia como escravos. E, queridos, eu acho interessante que foi nesse período aí, nesse exato período da história, que Deus chamou Jeremias para ministrar. No final da vida de Josias e no princípio de 4 reis que não temeram a Deus e que estavam levando a nação na direção oposta. E é nesse período que Deus levanta um dos maiores profetas do Velho Testamento para pregar a verdade, para resplandecer a luz e dizer, olha, o caminho não é esse. Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5, Deus disse assim para Jeremias, o Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Que palavra bonita, Jeremias, antes de você nascer, eu te separei, eu te escolhi e eu fiz de você um profeta, não só para Judá, não só para Israel, mas para as nações. Que chamada maravilhosa.
Queridos, a resposta de Deus para tempos difíceis é levantar pessoas chamadas e ungidas por Ele. Chamadas e ungidas por Ele. Quando há um tempo difícil, um período difícil, Deus não morde as suas unhas, não puxa o seu cabelo, não fica nervoso, a mão dele não sua, ele não fala, o que nós vamos fazer agora? Não. Quando há um problema, quando há uma dificuldade, quando há uma tempestade, o que Deus faz é levantar homens e mulheres chamadas e ungidas. Deus levanta profetas, Deus levanta profetisas, Deus levanta pessoas que vão dar solução ao problema. Em tempos sombrios, Deus sempre levanta faróis de luz. Em tempos de enchente, Deus sempre constrói uma parede. Me faz lembrar de Isaías 59, versículo 19, que diz assim: então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Em outras palavras, de leste a oeste, o nome do Senhor será temido. Por quê? Segunda parte do versículo. Porque vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor levantará contra ele a sua bandeira. Quantos dizem amém? Vindo o inimigo como uma corrente de águas. Irmãos, de quando em quando o inimigo se levanta como um tsunami. Ele se levanta como uma corrente de águas. Ele se levanta como uma tempestade, como um vendaval. Mas a Bíblia diz que é nesse momento que Deus vai levantar contra o inimigo uma bandeira, um estandarte, uma parede, uma muralha, um gigante que vai dizer, Golias, aqui você não pode não, porque aqui tem Jeová, aqui tem um Deus vivo que ouve e responde oração. Deus está nos chamando, queridos. Deus chama você. Deus chama essa igreja para ser esse lugar, para ser essa voz que diz, há um Deus em Israel, há um Deus em El Cerrito, e Ele ouve e responde oração. Não há problema grande demais que Deus não pode resolver. Não há enfermidade grande demais que Deus não possa curar. Não há pergunta difícil demais que Deus não tenha resposta. Jeová é a nossa bandeira, e a Bíblia diz que nos momentos difíceis, Ele vai levantar essa bandeira. Quantos dizem amém? Que Deus te use como uma bandeira, a bandeira do reino, a bandeira de Jeová, que Ele levanta no momento de guerra, no momento de batalha. Qual foi a reação de Jeremias? Versículos 6 a 8, Jeremias 1, 6 a 8. Ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Eu sou uma criança. Eu sou uma criança. Por que será que Jeremias falou isso? Bom, vamos pensar aqui conosco. Nós já vimos, pense aqui comigo, nós já vimos que ele ministrou entre 626 e 586 a.C., o que significa que ele teve 40 anos de ministério. A chamada dele, obviamente, veio antes do seu ministério. A média de idade nesse tempo era mais ou menos 60 anos. Entre 50 e 60 anos era a média de idade que um homem vivia. Então vamos dizer que Jeremias viveu 60 anos, se ele ministrou por 40, quando essa chamada veio a ele, ele tinha 20 anos ou menos. Ele ainda era um adolescente, como diz em inglês, era um teenager. Vamos dizer que ele tinha 18 anos de idade. Cada cultura considera uma pessoa adulta em diferentes idades. No mundo ocidental, geralmente a gente considera uma pessoa adulta depois de 21 anos de idade. Em algumas culturas você é adulto com 18, em algumas culturas você é adulto com 16. Na cultura dos judeus, você era considerado adulto com 30 anos de idade. Um homem era considerado completamente completo e desenvolvido com 30 anos de idade. Imagine então Jeremias com 18 anos, ele tinha basicamente a metade da idade de um homem adulto. E é por isso que ele diz para Deus, Senhor, eu não posso falar porque, número um, eu não sei falar, e eu não sei falar porque eu sou uma criança. Eu não sou nem um adulto, eu não tenho nem minha driver's license, eu não posso nem dirigir ainda. Como é que você está me chamando para ser profeta? Na certa tem um engano aqui. Eu sou uma criança. Mas o Senhor respondeu, versículo 7, não diga que você é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, Jeová, quem está falando. Deus diz para Jeremias, Jeremias, não tem engano não, eu te chamei mesmo, é você mesmo. E eu quero que você vá e faça o que eu te der para fazer. Fale com quem eu falar para você falar, entregue a mensagem que eu te der, não tenha medo, porque eu estou com você, eu vou te proteger.
Eu quero tirar um momento aqui, queridos, para falar com você sobre a nossa identidade. Jeremias se sentiu um anão cercado de pessoas maiores que ele. E ele falou, eu sou uma criança. Ele se sentiu pequenininho, mas Deus olhou para ele, Jeová olhou para ele e viu nele um profeta às nações. Eu quero falar com você um pouquinho sobre esse tema da identidade. A identidade do crente, a identidade do Filho de Deus, a identidade do ser humano. Deus chamou Jeremias de profeta para as nações, mas Jeremias via a si mesmo como uma criança. A nossa identidade é uma pedra angular no nosso ministério. A nossa identidade é algo muito importante na vida e no ministério. O inimigo sempre tenta atacar a nossa identidade, porque ele sabe que, se ele gerar dúvidas na nossa identidade, ele está sacudindo o alicerce, e em cima desse alicerce nada vai ficar firme. E é por isso que ele ataca tanto. Próxima tela, por favor. É por isso que ele ataca tanto a nossa identidade. Deus olha para a gente... Não, é anterior, obrigado. Deus olha para a gente e ele vê um leão. E ele chama a gente de leão. Ele chama a gente, por exemplo, de vencedor. Ele chama a gente, por exemplo, de templo do Espírito Santo. Ele chama a gente, por exemplo, de filho dele. Ele chama a gente de santo. Ele chama a gente de profeta para as nações. Mas o profeta olha para si mesmo e diz, não, eu sou uma criança. Não, eu não estou preparado. Não, eu não consigo falar. Não, eu não vou poder fazer isso. E a gente se vê como um gatinho. E Deus fala, mas você é um leão. Mas eu estou vendo um gatinho, mas você é um leão. E eu e você, então, temos essa disputa, essa batalha dentro de nós, que tem que ser resolvida. Somos um gato ou somos um leão? Somos um gigante ou somos um anão? Somos vencedores ou somos derrotados? Somos bem-sucedidos ou somos fracassados? E, queridos, enquanto essa batalha não é vencida, enquanto essa batalha não é completamente conquistada dentro de nós, vai ter muito pouco que a gente vai poder fazer fora de nós. A primeira batalha que tem que ser vencida é essa batalha. Então Deus teve que conversar com Jeremias sobre a identidade dele. Diga-se de passagem, queridos, que Jesus passou por essa mesma batalha. Em Mateus capítulo 4, quando a Bíblia fala do início do ministério de Jesus... Volta aí um pouquinho, queridos. Eu ainda vou chegar aí. Obrigado. Em Mateus capítulo 4, quando a Bíblia fala sobre o princípio do ministério de Jesus, a Bíblia diz que ele foi ao deserto para ser tentado pelo inimigo. No capítulo 3 de Mateus, ele foi batizado nas águas, lembra? Ele foi a João Batista, e João Batista o batizou nas margens do Rio Jordão. E quando ele sai das águas do Rio Jordão, lembra o que aconteceu? O céu se abriu, veio sobre ele o Espírito Santo, e foi ouvida uma voz que veio do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então Deus do céu gritou, lá do céu, esse aí que foi batizado agora, esse é o meu filho. E eu tenho um prazer tremendo nele. Eu tenho um prazer tremendo. Eu estou orgulhoso desse meu filho, eu estou satisfeito com esse meu filho. Queridos, esse foi o testemunho de Deus concernente a Jesus. Mateus capítulo 3, certo? Próximo capítulo, Mateus capítulo 4. Ele sai dali e ele vai para o deserto para ser tentado pelo inimigo. E ele vai passar por três tentações. Duas delas têm tudo a ver com a identidade dele. Você lembra? Na primeira, ele estava com muita fome. Ele orou e jejuou por 40 dias. No final desses 40 dias, o inimigo veio tentar ele. E o inimigo virou para ele e falou, olha, se você é filho de Deus... Está vendo essas pedras aí? No deserto que mais tem é pedra. Está vendo essas pedras aí? Transforma essas pedras em pão. Olha a sutileza do inimigo. 40 dias antes, Deus falou, esse é o meu filho. Eu tenho um prazer tremendo nele. Imagina o orgulho, no bom sentido, o prazer, a satisfação que Jesus sentiu em ouvir o seu pai dizer isso. Não é verdade? Todo filho quer ser aprovado pelos pais, não é assim? Todo filho busca a aprovação dos pais. E aí, Jesus recebe essa nota 10. É Deus lá do céu falando, olha, nota 10, eu tenho prazer em você, você é meu filho, meu filhão.
40 dias mais tarde, o inimigo está tentando contradizer o que Jesus tinha ouvido do próprio Pai. Se você é filho de Deus, então faz isso. Jesus rebateu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Mas o inimigo não ficou satisfeito. Levou ele para o cúmulo do... Pro cume, mas ainda não foi no cume ainda não foi no cume do morro, foi para o pináculo do templo. A palavra que está me faltando é pináculo. Muito obrigado. Pináculo. Levou ele para o pináculo do templo. E lá de cima ele falou assim, olha, se você é o filho de Deus, se joga daí de cima. Porque aos seus anjos Deus vai dar ordem a teu respeito para te proteger. Note mais uma vez a sutileza, queridos. Se você é filho de Deus, será que você é mesmo? Será que você é quem você pensa que você é? Será que você está com essa bola toda? Será que Deus está com você mesmo? Será que você foi chamado por Deus para pregar o Evangelho? Será que você foi chamado por Deus para morrer na cruz? Será que você é quem você acha que você é? Não é isso que Ele faz com a gente também? Não é isso que Ele faz com todo crente? Você vem aqui e aceita Jesus no teu coração. Você sai da igreja, o inimigo diz, será que é verdade mesmo? Será que você está salvo mesmo? Será que o que você acha que aconteceu lá na frente é verdadeiro? Você está com uma dor, você está com um problema na sua saúde, você recebe oração e você é curado. Aí você sai e o inimigo começa, será que você foi curado mesmo? Cuidado, hein? Cuidado que às vezes vai embora, mas volta. Vai ver uma coisa passageira. Não, é só uma emoção que você sentiu. Não é perdão, não. Não é graça, não é amor de Deus. É uma emoção. É uma lavagem da... Não. Queridos, a gente tem que saber quem a gente é e o que aconteceu. Que foi um encontro com Deus. Não, eu fui tocado. Olha, eu não sei muita coisa, mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora estou vendo. O cego falou, olha, quando os fariseus tentaram confundir, ele falou, olha, estão perguntando coisa aí que eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E nós temos que ter essa convicção, olha, eu não sei explicar, mas uma coisa eu sei, eu tive um encontro com Deus. Ele me perdoou, Ele me salvou, Ele me curou. Não me pergunte como ou porquê, eu só sei que eu fui tocado por Deus. Eu sei que eu sou uma nova criatura, eu sei que eu fui transformado, eu sei que eu estou indo para o céu, eu sei que eu fui cheio do Espírito Santo, eu sei que Deus me chamou, eu sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E isso, queridos, o inimigo luta contra isso. Queridos, a nossa maior batalha acontece entre as nossas duas orelhas. É aqui que acontece a maior batalha. No nosso pensamento, na nossa identidade. A Bíblia diz no livro de Provérbios, como um homem, como um ser humano, como uma pessoa pensa no seu coração, assim ela é. Como uma pessoa pensa no seu coração, assim ela é. Se você permitir que o inimigo te convença que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você não presta, que nada vai dar certo, que você está doente, que você vai ficar doente. Ele venceu a batalha, porque a partir daí tudo que você fizer vai estar construído sobre esse alicerce bamba, esse alicerce fracassado, e tudo quando vier a tempestade vai cair. Mas quando uma pessoa se conscientiza, não, peraí, lembra, o nome da igreja é Vida em Cristo. E a razão que a gente pôs esse nome no ministério é porque nós cremos que a frase mais importante no Velho Testamento, no que diz respeito à identidade do crente, é essa palavra, em Cristo. Ela ocorre mais de 100 vezes no Novo Testamento. É a ênfase do Novo Testamento, que nós estamos em Cristo, em Cristo, em Cristo. Quando a gente entende isso, eu estou em Cristo, e eu derivo a minha identidade, a minha força e a minha capacitação de Cristo, porque eu estou em Cristo. Lembra que ele falou, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, os galhos da videira. Enquanto vocês estiverem ligados a mim, vocês vão poder fazer qualquer coisa. Mas desligados de mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Mas isso significa que comigo vocês podem fazer tudo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então Deus quer que a gente entenda isso, que nele vivemos, nele estamos, nele nos movemos e nele temos a nossa existência. E quando então entendemos que estamos em Cristo e nos enxergamos em Cristo, nós entendemos, tudo posso naquele que me fortalece. Sim, eu posso, e sim eu vou vencer, e sim eu vou avançar, não por causa de mim, mas por causa dele que está em mim. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, Jesus foi atacado na identidade. Será que você é mesmo quem você acha ser? Será que você é o Filho de Deus? Será que você é
o Filho de Deus em quem ele tem prazer? E se isso não fosse suficiente, queridos, e aí nessa primeira batalha ele venceu, Mateus capítulo 4, 3 anos mais tarde, no final do seu ministério, Jesus agora está pendurado na cruz, sofrendo uma dor terrível. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versículo 4, que quando a multidão passava em frente da cruz, eles começaram a caçoar de Jesus. E no versículo 40 do capítulo 27, a Bíblia diz o que eles diziam para ele. Lembra o que eles diziam? Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz para que a gente creia em você. O que o inimigo estava fazendo? Atacando Jesus, mais uma vez, na sua identidade. Tentando convencer ele, será que talvez você não seja quem você é? E Jesus sofrendo aquela dor emocional e espiritual e física tremenda. Seria fácil para ele pensar, realmente, Filho de Deus não passa por isso. Filho de Deus não sofre assim. Filho de Deus, ele olhou para um lado, para as mãos furadas pelos aqueles pregos, sangue jorrando por causa da cruz, a coroa de espinhos que puseram na sua cabeça, o seu corpo todo lacerado pelas chicotadas que ele recebeu. E seria fácil ele ceder à sugestão do inimigo. De repente eu me enganei. De repente foi um engano da minha parte. De repente não é assim, não era bem assim. Se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, o ataque foi o mesmo. Mas a glória a Deus que Jesus sabia quem ele era. Ele estava seguro no seu relacionamento com Deus, ele estava seguro na sua identidade. E por isso ele encarou a morte sim. E no final daquele momento doloroso ele falou, está consumado, terminei a minha obra, agora eu posso morrer. Agora eu vou morrer, não porque me mataram, mas porque eu vou entregar o meu espírito. Porque eu sou filho de Deus. Ele entregou o seu espírito. E a Bíblia diz que 3 dias mais tarde, ele provou que ele de fato era Deus, ressuscitando dos mortos. Queridos, Jeová estava tendo uma conversa com Jeremias, porque ele queria que Jeremias desenvolvesse dentro dele essa mesma convicção. E ele quer que eu e você também tenhamos essa mesma convicção, essa mesma certeza, independente de circunstância, independente de opinião pública, independente de quanto dinheiro você tem ou não tem no banco, independente de quantas pessoas estão frequentando ou não estão frequentando a igreja, independente do que as pessoas estão falando ou não falando de você, é importante que você saiba quem você é em Deus, em Cristo, e esteja firme. Queridos, você não pode depender de ninguém no que diz respeito à sua identidade em Jesus. Você tem que firmar ela tem que estar firme e convicta dentro de você, porque o mundo vai questionar a tua identidade em Jesus. As pessoas vão questionar a tua identidade em Jesus. De quando em quando vai ter alguém olhando para você e falando, olha, eu acho que você não vai conseguir não, olha, acho que não é bem assim não, olha, será que você é salvo mesmo? Será que Jesus te curou mesmo? E você tem que ter certeza de quem você é. Então, como é que Deus lidou com a insegurança do profeta? Vamos olhar rapidinho, mais uma vez, Jeremias 1, versículos 6, 7 e 8. Tem algumas coisas interessantes aqui que eu quero chamar a atenção para você. A primeira delas, note que Jeremias estava falando uma coisa e Deus estava dizendo outra. Jeremias disse, eu sou uma criança. Deus estava dizendo, tu és um profeta para as nações. A confissão de Jeremias era contrária à palavra de Deus. Jeremias estava falando uma coisa, Deus estava falando outra. Quem estava certo? Quem será que estava certo? Queridos, sempre que Deus fala alguma coisa, Ele está sempre certo. Deus é Deus, Deus sabe todas as coisas. E mesmo quando uma coisa não é e Deus diz que é, ela passa a ser. Deus entrou numa situação em que estava tudo escuro e Ele falou, haja luz. A próxima frase diz, e houve luz. Haja separação entre águas e águas, e imediatamente houve separação. Quando Deus entra numa situação e diz, é assim, mesmo que não era antes, passa a ser, porque Deus falou. A Bíblia diz no livro de Romanos que Ele chama as coisas que não são, como se fossem, aleluia! E quando Deus olha para você e você diz, Senhor, eu sou um pecador. Aí Ele fala, parabéns, você admitiu o seu pecado. Agora você está pronto para se tornar um santo. Deixa eu te tocar. Aí Ele aplica o sangue de Jesus ao nosso coração. Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos faz uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Aí Deus diz, olha, você agora é uma nova criatura. Você é santo. Aí o inimigo vem, não, você não é santo não, porque você fez isso ontem. Aí você diz, não, peraí. O inimigo está me dando uma opinião, Deus está me dando outra opinião. Em quem será que eu vou acreditar?
E você decide essa questão decidindo o que você vai falar com a sua boca. Se você repetir o que Satanás falou, você deu um voto de confiança nele. Se você falar o que Deus fala sobre você, você está dando voto de confiança para Deus. E é por isso que Deus falou assim para Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 7. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito... Eu sou muito jovem, sou uma criança. Não diga, não fale, não abra a sua boca para falar isso. Queridos, se há uma coisa que me faz sentir mal é quando eu ouço um crente. O mundo pode falar isso, mas um crente não pode não. Quando um crente, eu vejo um crente assim, geralmente isso é dito num contexto de fracasso. Alguém tropeçou, alguém caiu, alguém fez uma besteira. E aí, a gente, para justificar o erro, a gente fala assim, mas todo mundo é humano, todo mundo peca, eu sou pecador também. Ou você é pecador ou você não é. Ou você é pecador ou você é santo. Se você aceitou a Jesus, você é santo. Se você é pecador, aceite a Jesus e passe a ser santo. Não confesse com a sua boca, eu sou pecador. Não, você aceitou Jesus ou não? Se não aceitou a Jesus, você deve falar, eu sou pecador, porque esse é o primeiro passo para ser perdoado. A Bíblia chama disso de confissão. Você confessa, Senhor, eu sou um pecador. E não tem salvação sem passar por aí. Você tem que admitir, eu sou pecador, eu preciso de salvação. Mas se você fez isso e pediu perdão pelos seus pecados e recebeu a salvação, você agora é uma nova criatura. E agora Deus te chama de santo, Deus te chama de filho de Deus, Deus te chama de templo do Espírito Santo. Então o crente deve confessar isso. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou salvo, eu sou lavado e remido. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Jeová está comigo, a vara e o cajado dele me consolam. Eu estou nesse vale, mas eu estou só de passagem, minha casa não é aqui. Esse não é o meu endereço, essa não é a minha residência, eu estou de passagem, porque eu sou filho do rei. Ele disse assim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu tinha avisado a vocês, mas eu vou preparar um lugar a vocês. O meu endereço permanente, a minha residência é um palácio construído pelo próprio Jesus. É o palácio que Abraão buscou também. A Bíblia diz que ele foi caminhando procurando uma cidade construída pela mão do próprio Deus. É essa cidade que Jesus construiu para nós, queridos. E essa é a nossa residência. Um lugar farto e abençoado. Passamos por dificuldades, sim, passamos por problemas, sim, mas só de passagem. Porque a nossa identidade, a nossa residência permanente é aquela mesa farta. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa é a identidade. Então não fale, não diga que você é muito jovem, não diga que você é muito criança. Eu quero desafiar a igreja, não repita, não abra a sua boca para falar, para declarar, para confessar a derrota. Não abra a sua boca para confessar a derrota. Se você está sentindo uma dor no corpo, um problema de saúde, em vez de ficar falando, eu estou doente, diga, pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado. Pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado. Eu estou sentindo essa dor, sim, não vou mentir, não vou negar. Estou sentindo, mas essa dor não é minha. Ela foi comprada por Jesus há 2000 anos na cruz no Calvário. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. E em nome de Jesus, em nome de Senhor, eu recebo a tua cura. Eu recebo o teu toque, eu recebo a tua bênção. Vamos usar a nossa boca para declarar o bem, declarar a palavra de Deus. Não vamos contradizer o que Deus diz. Se Deus diz que eu sou salvo, eu não vou questionar. Se Deus diz que eu fui curado, eu aceito isso. Joel capítulo 3, o profeta diz assim, Joel 3, diga o fraco, eu sou forte. O crente precisa fazer dessa a sua declaração. Diariamente você tem que acordar, se olhar no espelho e falar, eu sou forte. Eu sou forte no Senhor, eu sou mais do que vitorioso, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido em nome de Jesus. Eu não estou interessado em saber o índice de desemprego, inflação, custo do dólar. O meu provedor não é dólar, não é economia, não é nem o meu patrão, não é nem o meu trabalho. O meu provedor é Jeová. Aconteça o que acontecer com a economia, aconteça o que acontecer com o dólar, aconteça o que acontecer no Brasil, na América ou na China, quem provê as minhas necessidades, quem supre as minhas necessidades, quem me alimenta é Jeová. O Senhor é o meu pastor, não é o dólar, não é o meu trabalho, não é a Casa Branca, não é o Planalto,
não é o real, não é o meu trabalho, não é a minha aposentadoria, não é a minha conta bancária. Jeová é o meu pastor, nada, 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 nada me faltará. Essa deve ser a nossa confissão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Graças a Deus que sempre me guia em triunfo por Cristo Jesus. Sempre me guia em triunfo. Eu sou mais do que vencedor. O inimigo está debaixo dos meus pés. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueças dos seus benefícios. É Ele que perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Eu creio nisso. Deus falou. Eu vou confessar isso. Todos os meus pecados estão perdoados porque Deus me perdoou. Todas as minhas enfermidades já não são mais minhas porque eu fui curado pelas pisaduras de Cristo. Eu fui sarado. Aliás, eu aconselho as pessoas que não tomem posse da doença. Porque às vezes a pessoa fala assim, a minha reumatite, por que é sua? Não é sua, não. A minha isso, a minha aquilo, o meu câncer, a minha diabetes. Que é sua diabetes? Por que você está confessando que é sua? Não é sua, não. Joga isso fora, gente. Joga isso fora. A minha dor de dente, a minha dor de cabeça, não é minha, não. O sangue de Jesus tem poder. É uma seta que me atacou, mas eu fui curado em nome de Jesus. Não é minha, não. Em nome de Jesus está expulso. Então Deus diz, olha, cuidado com a sua boca. Cuidado com o que você fala com a sua boca. A Bíblia diz que se com o nosso coração cremos e com a nossa boca confessarmos que Jesus é Senhor, seremos salvos. No reino espiritual, as coisas acontecem quando há a fé no coração e confissão da boca. Quando é falado, o salmista diz, crie, por isso falei. O apóstolo Paulo repete no Novo Testamento, crie, por isso falei. É importante crer e falar. Crer e falar. Nós temos que crer no que Deus fala e falar o que Ele fala. Repetir o que Ele fala. Se você não sabe o que fala, não fale nada. Eu acho que essa foi uma das razões porque quando Deus profetizou, quando Deus enviou um anjo para anunciar o nascimento de João Batista, o pai dele duvidou. E lembra o que aconteceu com ele? Por 9 meses ele ficou mudo. Se você vai falar incredulidade, eu vou tirar a tua voz. E ele ficou 9 meses mudo. Quando o milagre aconteceu, agora você não pode estragar mais, eu vou deixar você voltar a falar. Às vezes eu tenho que pedir a Deus, Senhor, faz isso de novo. Faz isso. Porque tem gente dentro do reino de Deus, dentro da igreja. É só palavra negativa. Será que vai dar certo? Vamos fazer isso. Mas será que vai dar? Mas é muito caro. Vai dar muito trabalho. Mas a gente não tem tempo, a gente não tem gente suficiente, a gente não tem talento. Vamos gravar um CD? Não temos talento. Vamos fazer um evangelismo? Não tem muita gente. Vamos investir em missões? Não, a gente não tem dinheiro. Vamos comprar um novo templo? Não. Eu acho que é por isso que muitas vezes Deus tem que... Ou Ele não faz a bênção, ou Ele tira a nossa voz. E, queridos, isso é importante. Se a gente não sabe o que falar, é melhor a gente ficar calado. A Bíblia diz no livro de Provérbios que quando até o tolo é tido por sábio quando ele não abre a boca. De vez em quando a gente perde a nossa bênção porque a gente abre a boca para falar besteira, falar a nossa própria derrota, amaldiçoar nós mesmos. Aí Deus disse para ele, olha, não diga que você é uma criança, não fale isso. Eu não quero ouvir isso da sua boca. E eu gostaria que você se conscientizasse que o que você fala é muito importante, principalmente o que você fala sobre você mesmo. Deus quer que você fale o que Ele fala, confesse o que Ele fala. Eu sou salvo, eu sou redimido, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou justificado, eu sou perdoado, eu sou ungido, eu sou chamado por Deus, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou curado. Eu sou próspero na minha entrada e na minha saída. Tudo quanto eu fizer vai prosperar em nome de Jesus. Eu sou aquela árvore frondosa, aquela árvore plantada junto a ribeiros de água. As minhas folhas não caem. Eu dou fruto na estação própria. E tudo que eu fizer vai prosperar. Por quê, pastor? Porque Deus falou e eu acredito no que Ele falou. Deus falou e eu vou repetir o que Ele falou. Que Deus nos ajude a repetir o que Deus fala sobre nós. O apóstolo disse... Estou vos escrevendo porque vocês já venceram. Jovens, eu vos escrevo porque já venceste o diabo. O crente tem que entender que você já venceu o diabo. Já venceu o diabo. Acorde meu falando, eu já venci o diabo.
O diabo já está derrotado, o diabo já está debaixo dos meus pés, a batalha já está vencida por Cristo Jesus. Número 8, no versículo 8 ele diz assim, não tenha medo, não tenha medo. Queridos, no reino espiritual existem duas fortes forças, a força da fé e a força do medo, e elas são forças opostas. Quanto mais fé, menos medo, quanto mais medo, menos fé. É uma equação bem simples. Quanto mais medo você sente, você pode ter certeza que a tua fé, quanto maior o seu medo, você pode ter certeza, menor a sua fé. Quanto maior a sua fé, menor o seu medo, até que a fé cresce o suficiente para você nunca mais ter medo. A Bíblia diz, Deus não nos deu um espírito de medo. Não nos deu um espírito de medo. Medo não vem de Deus. Deus não trabalha com medo, Ele trabalha com a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o inimigo que trabalha na área do medo. Sempre que alguém vem falar comigo, eu tive um sonho, eu tive uma visão, pastor, me ajuda a interpretar, a entender. Eu confesso aos irmãos que eu não tenho assim, uma grande unção para interpretar sonhos e visões, não. Eu conheço pessoas que têm, a minha esposa tem muito mais facilidade nessa área do que eu. E geralmente o que eu falo é, deixa eu ouvir o que você tem para ele, vamos orar e pedir a interpretação de Deus. Eu não tenho facilidade para interpretar. Mas uma coisa eu sei, eu aprendi isso há anos. E é uma das primeiras perguntas que eu faço para a pessoa quando ela me conta um sonho, uma visão. Eu pergunto, depois dessa experiência, você sentiu medo ou ousadia? Você ficou com medo, você ficou assustado, ou você sentiu a graça de Deus, um desafio, um entusiasmo? Porque se gerou medo, eu tive um sonho, eu fiquei com medo, não consegui dormir mais, não veio de Deus. Deus não trabalha com medo. Deus não nos deu o espírito de temor, Ele nos deu o espírito de ousadia, de coragem, de confiança, de certeza. Quando Deus fala com a gente sente uma certeza dentro de nós que diz, olha, vamos lá. Mesmo que seja um aviso, olha, tem uma tempestade chegando. Se Deus te avisou, é para te preparar, para você estar preparado quando a tempestade chegar. Não é para dar medo, não é para intimidar. Não tenha medo, não tenha medo. Nós precisamos de expulsar o medo da nossa vida. Medo de doença, medo de velhice, medo de pobreza, medo de fracasso, medo da opinião pública, medo de demônio, medo de câncer, medo de desemprego, medo de ficar sozinho, medo de envelhecer. Tem crente que tem medo de envelhecer, tem crente que tem medo do escuro, tem crente que tem medo de dormir sozinho, tem crente que tem medo de como vai acabar a sua vida, tem pais que têm medo do futuro dos seus filhos. Ou você confia em Deus ou você não confia. E quanto mais fé, menos medo. Quanto mais medo, menos fé. Queridos, vamos investir na fé. Vamos pedir a Deus, Deus, aumenta a minha fé. Não tem lugar na minha vida para medo. Não tem lugar. Então Deus falou para Jeremias, não tenha medo. Não tenha medo. Nós precisamos ser uma igreja destemida. Uma igreja que não tem medo de nada, nem de ninguém. Sabendo que, a última frase, sou eu, Jeová, quem está falando. Sou eu, Jeová, que está falando. Essa frase aqui me faz lembrar de um incidente na minha vida que me marcou bastante. Eu guardei ele comigo, eu já compartilhei com a igreja. Anos atrás, eu e a minha esposa vivíamos em São Francisco. E nós vivíamos num bairro de São Francisco chamado Sunset District. Sunset District é o lado oeste da cidade, que está voltado para o oceano, né? A cidade de São Francisco tem mais ou menos um morro assim no meio, e tem o lado de cá, para dentro da Bahia, e o lado para lá, virado para o oceano. E nós vivíamos nesse Sunset District, que é o virado para o oceano. E o nome é Sunset District, que é o pôr do sol, mas na realidade esse nome é um nome falso, porque você nunca vê o pôr do sol nesse bairro, porque está sempre nublado lá. Sempre tem um fog incessante, parece Londres. É um fog incessante, você nunca vê o sol. Eu acho que se a gente viu três dias o sol, né, por ano, era muito. Mas de qualquer maneira, o nome dele é Pôr do Sol, desse bairro. Mas está sempre nublado. E quando vem uma tempestade do oceano, esse bairro é o primeiro a pegar a lombada d'água, né, a chuva, porque está de cara para o oceano. Eu me lembro uma noite, quando nós nos mudamos para São Francisco, as nossas filhas eram bem pequenininhas, a Rafaela tinha acabado de nascer, aliás, ela nasceu enquanto morávamos lá, e a minha mãe estava lá, a irmã Tereza estava lá, não foi?
Minha mãe e a irmã Tereza estavam lá com a gente no hospital quando a Rafaela nasceu. A Sofia tinha 1 mês e 6 meses, 18 meses, 1 ano e 6 meses. Então as duas eram pequenininhas e o quarto delas na nossa casa era logo do lado, tinha o nosso quarto e o quarto delas, e o berço onde a Sofia dormia. E então de vez em quando tinha essas tempestades. Eu me lembro que nessas tempestades, principalmente quando aquelas mais barulhentas, as crianças acordavam. E eu me lembro em particular nessa noite, a Sofia acordou e estava chorando. E eu me lembro que eu fui lá então no quarto dela, ela tinha um berço e a gente tinha como é que diz, um véu. Tem um nome para aquele véu. Como é que é? Um mosqueteiro, que é aquele véu que cobre, né? Que cobre o... Aí tinha aquele véu, e era tudo decorado, tudo bonitinho. Minha esposa muito dedicada e caprichosa, então aquele quarto todo decorado e tal. Aí eu me lembro, eu abri esse mosqueteiro e a Sofia estava chorando no berço. E eu comecei a passar a mão na barriguinha dela assim e falar: papai está aqui, papai está aqui, papai está aqui. Trovão, chuva, aquele barulho. E eu para ela: papai está aqui, papai está aqui. Aí daqui a pouquinho ela parou de chorar e voltou a dormir. Engraçado, essas cenas, de quando em quando você tem um episódio na sua vida que fica marcado, né? Eu me lembro dessa cena como se fosse ontem, hoje, eu claramente entrando no quarto, passando a mão na barriguinha dela, batendo assim na costinha, quando ela virou, batendo na costinha dela: papai está aqui, papai está aqui. E ela voltou a dormir. Isso me marcou tanto que de vez em quando na minha vida, quando eu estou passando por um momento difícil, uma tempestade, a minha oração para Deus: Senhor, passa a mão na minha barriguinha, me lembra que tu estás aqui comigo. Faz um carinho na minha barriga e diz para mim que tu estás aqui. Porque, queridos, eu digo para Deus na minha oração: se eu souber que tu estás do meu lado, eu topo qualquer coisa. Mas eu tenho que saber que tu estás comigo. Eu só quero te sentir, eu quero ouvir a tua voz. Essa é uma das razões que eu gosto tanto do culto de terça-feira, oração. Porque terça-feira é a noite que o papai toca na minha barriguinha e diz: olha, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Aí me dá força para o resto da semana. Queridos, Deus está dizendo para a gente: eu, o Senhor, estou falando com você. E Ele está batendo hoje nas tuas costas, no teu ombro, dizendo: olha, eu estou aqui, eu estou com você. E eu vou te guardar e te proteger. Quem Deus chama, Ele capacita. Vamos encerrar. Quem Deus chama, Ele capacita. Ele diz para Jeremias: Jeremias, eu te chamei e eu vou te capacitar. Jeremias, você se sente como uma criança, mas eu estou segurando as tuas mãos, você não vai cair. Jeremias, você acha que você não sabe andar, mas eu vou te ensinar a andar. Jeremias, aí o Senhor estendeu a mão e tocou nos meus lábios. É isso que eu preciso, é isso que você precisa. Deus tocar no nosso lábio, tocar no nosso ombro, tocar nas nossas costas e dizer: olha, eu estou contigo. Eu estou lhe dando a mensagem e eu estou lhe dando poder. Eu estou te dando a mensagem e eu estou te dando poder. Amados, eu quero encerrar com um último pensamento. E é simplesmente isso. O Deus que te chama é o Deus que te sustenta. O Deus que te chama é o Deus que te sustenta. Então seja a luz, seja um profeta, seja o homem e mulher de Deus que Deus te chamou para ser, sem medo, sem declarar derrota, pelo contrário, declarando as promessas de Deus. Porque o Deus que te chamou é o Deus que te sustenta. Põe-se de pé comigo. Se tem alguém perto de você, diga para ele ou para ela: o Deus que te chamou te sustenta. É bom ser lembrado disso. Mais alto, mais bonito, com mais convicção. O Deus que te chamou te sustenta. O Deus que te chamou te sustenta. O Deus que te chamou te sustenta. É bom a gente dizer isso porque tantas vezes a gente ouve uma mensagem contrária, não é isso? Então vamos declarar isso com fé e vamos receber essa palavra. O Deus que me chamou me sustenta. O Deus que te chamou te sustenta. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está passando por uma tempestade, você que está passando por uma dificuldade. Porque Deus hoje quer te lembrar que Ele está contigo. Que Ele vai te guardar e te sustentar. Senhor Deus e Pai, eu oro pela igreja, eu oro por cada pessoa aqui presente. Te
te pedindo que em nome de Jesus, tu fortaleças cada um de nós, que sustentes a cada um de nós e que firmes a nossa identidade em ti. Firma, Senhor, a nossa identidade em ti. Firma a nossa identidade em ti. Fixa a nossa identidade em ti. Enquanto a igreja ora, eu quero orar por aquela pessoa que tem se sentido fracassada. Aquela pessoa que tem se sentido fraca. Deus hoje quer te fortalecer. Deus hoje quer te ajudar a entender que em Cristo você é vitorioso. Deus quer dizer para você o que Ele disse para Jesus. Você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Você é minha filha amada, em quem tenho prazer. É tão gostoso receber um abraço do nosso Pai, quando Ele diz, olha, eu estou orgulhoso de você. E é isso que Deus quer fazer por mim e por você. Ele quer nos abraçar hoje e dizer, olha, eu estou com você. Eu te sustento, eu te fortaleço, eu te perdoo, eu te redimo, eu te capacito, eu te abençoo, eu te curo, eu te liberto, eu te prospero. Você não é um acidente, você não é uma derrota, você não é um problema, você não é um derrotado ou um fracassado, você é filho de Deus, você é filha de Deus e Ele é rei. A última vez que eu vi, filho de rei é príncipe, filha de rei é princesa. E Deus hoje quer restaurar a tua identidade de príncipe, a tua identidade de princesa. Ai, decloma alabaxéia. Hoje Deus quer mudar a confissão da tua boca. Nunca mais você vai dizer que eu sou fraco. Nunca mais você vai dizer, eu sou uma criança. A partir de hoje, Deus vai te dar ousadia e coragem de dizer, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou guerreiro, eu sou soldado no exército do Altíssimo, eu sou instrumento de graça, eu sou profeta, eu sou profetisa, eu sou solução para problema, eu não sou problema. Eu não sou a doença, eu sou a cura, aleluia. Eu não sou a pergunta, eu sou a resposta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem agora ministrar ao teu povo e fortalecer e fixar a nossa identidade em Ti. Em nome de Jesus, cura a nossa identidade, Pai. Cura a minha identidade, Pai. Que quando o inimigo vier atacar a nossa identidade, ele seja derrotado. Como Jesus derrotou o inimigo, nós também vamos derrotar em nome de Jesus. Venha o que vier, seja lá qual for o problema, a dificuldade, seja lá qual for o Golias, como Davi, nós vamos lutar e vencer em nome de Jesus. Declaramos em fé a nossa vitória e a nossa identidade em Cristo Jesus. Sela a Deus agora essa convicção, essa certeza de vitória na vida de cada pessoa aqui. Que saiamos daqui de cabeça erguidas, prontos para o que vier, sabendo que, mais uma vez, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém, amém. Glória a Deus. Deus lhe abençoe, Jesus te ama e nós também. Tenha um excelente domingo. Amanhã à noite as irmãs se encontram para oração. Terça-feira oração, quinta-feira ministração. Até lá.